Reúna. Show. Então, boa tarde a todos e todas. Hoje mais uma Ocitocina em Rede está começando. E lembrando que a gente está já no segundo ano do Ocitocina. Tá dando um delay, a Juna. Está voltando o som. A Peraí, Juna. fecha. Você está com uma janela no YouTube aberta? Fecha aí. Eu tinha fechado. Por isso que estava dando delay? Vê agora. Tá certo agora? Não sei. Tinha dado um problema, mas... Eu estou ouvindo bem, sem eco. Então, beleza. Então, acho que agora... Porque aquela hora eu tinha fechado, mas... Bom, então, vamos começar de novo, né? Então, coisas da tecnologia, né? Boa tarde a todos e todas. Estamos aqui hoje com mais um Ocitocina em Rede. Estava falando que hoje é o segundo ano, quer dizer, a gente já está no segundo ano da Ocitocina em Rede e já passou por aqui pela Ocitocina em Rede muitos outros profissionais, né, tão bons quanto o Dr. Marcos Renato, que está aqui hoje, né, que é o nosso convidado especial de hoje, e tivemos muitos obstetras, pediatras, fono, enfim, muitas pessoas muito ligadas à amamentação, ligadas ao parto, ligadas a todo esse nosso universo, né? E gostaria, né, de apresentar, então, o Dr. Marcos Renato, que é um grande amigo, né, de muito tempo, né, participou de muitos... Seja bem-vindo, Marcos, de muitos encontros, né, os famosos encontros de gestação e parto natural conscientes, que foram mais de 20, né, 23 encontros durante muito tempo, né? E o Marcos dava muito apoio, sempre participou, né? E, enfim, está aí, está com a gente sempre. Marcos Renato de Carvalho é professor docente, é pediatra, né? Docente da Faculdade de Medicina da UFRJ, especialista em amamentação pelo International Board Certified Lactation Consultant, falei em inglês mais ou menos, né? Coordenador do portal do aleitamento, editor do livro Amamentação, Bases Científicas. Então, é um prazer, Marcos, você está com a palavra, temos aí bastante tempo, o Marcos ficou de fazer uma apresentação, mas antes eu queria que você falasse com as pessoas e fizesse como você quer. Uhum. É um prazer imenso estar aqui com vocês. A Fadinha é uma grande amiga e a gente sente tanta falta daqueles encontros de gestação, parto, natural conscientes, né? Onde a gente reunia várias perspectivas, uma equipe multiprofissional, né? Isso. Nós somos membros da REUNA, da Rede de Humanização ao Parto e Nascimento, né? E os congressos da REUNA também foram muito marcantes para a nossa formação e para o nosso trabalho. É uma alegria estar aqui com vocês. Eu vou aqui colocar meu cronômetro para não passar muito. Fiz uma apresentação da apojadura ao desmame, mas antes eu queria parabenizar a Fadinha por essa rede de ocitocina, né? A ocitocina é o hormônio do amor, é o hormônio do prazer, é o hormônio do vínculo, né? É o hormônio do trabalho de parto e da descida do leite também. É o hormônio da empatia. Então, essa rede de ocitocina é muito necessária no momento atual. E é uma honra estar aqui conversando com vocês. A Fadinha mandou falar sobre apojadura e desmame. Da apojadura ao desmame. Da apojadura ao desmame, na perspectiva da amamentação, e eu vou cumprir, né? Porque quem manda pode, quem tem juízo obedece, né? E realmente ela tem razão, porque a apojadura é uma crise
na amamentação para a puérpera, né? Porque é o nome da primeira descida do leite. Então, a mama fica engurgitada, né? E pode ocorrer no primeiro dia, se o parto for normal, for gostoso, tranquilo, ou o quinto dia pós-parto, se foi uma cesárea pré-marcada, com estresse, com uma emergência, né? Sem trabalho de parto. E pode causar dor, pode causar desconforto, pode causar febre, e não é necessário medicalização, ou seja, não é um processo inflamatório, infeccioso, que precise de anti-inflamatório ou antibiótico, né? E colocar o recém-nascido para mamar com a mama engurgitada pode levar a fissuras mamilares. Eu vou explicar por quê, né? Porque a pega não se faz correta. Então, para resolver a apojadura com tranquilidade, o ideal é a expressão manual, né? Que a gente chama de ordenha mamária também. Então, colocar um indicador e o polegar no limite da areola e pressionar para dentro em direção ao tórax, e o leite vai fluindo. Na verdade, nesse momento da apojadura, é o colostro. Você vê que ele parece transparente, parece um sorinho, né? Então, essa é uma crise. Outro dia eu atendi uma paciente que disse que a obstetra mandou uma consultora de amamentação para apoiar a apojadura. Eu não sabia dessa novidade, né? Mas se a mãe recebe orientação durante o pré-natal, ela vai ficar sabendo o que é apojadura e sabendo como superar esse momento com tranquilidade. E o outro tema é sobre desmame, né? O desmame total, né? Até quando vai a amamentação, como parar de amamentar, né? Esse é outro momento crítico. E eu coloquei nessa semana no nosso portal aleitamento.com esse livro lindo, infantil, A Viagem de Tetê, né? Que fala sobre o desmame total. É muito lindinho o livro e fala desse desmame que deve ser gentil, acordado, um desmame com conversa entre mãe e bebê. Mas a gente vai falar isso ainda. A gente está aqui, nesse sábado à tarde, reunidos, porque amamentar, né? Porque vale a pena amamentar, né? Porque existem muitos benefícios proporcionados pelo leite materno e pela amamentação. E é importante a gente saber para poder ter forças para superar essas dificuldades. A primeira coisa que nos vem à mente é que o leite materno é o alimento ideal, que contém centenas e centenas de enzimas, hormônios, nutrientes, minerais, vitaminas, né? E que ainda a gente não sabe, que não foi descoberta. Então, a gente costuma dizer que é o padrão ouro na alimentação infantil. E é incrível porque o leite materno vai mudando de acordo com a idade do lactente, né? E isso é visível a olho nu. E eu coloquei aqui de propósito que é muito mais que um alimento. Ele é mais que um nutriente, né? E isso veio à tona agora com a pandemia do coronavírus. A primeira, lá quando começou a pandemia, há um ano e meio atrás, houve dúvidas se a mãe com coronavírus poderia amamentar. E logo a gente postou que não só poderia, mas as mães com Covid deveriam amamentar, é lógico, usando máscara, se protegendo, né? E por que isso? Porque começou a sair estudos
que confirmaram que as mães que estão amamentando e tomaram a vacina contra o coronavírus ou tiveram a doença, transferiam anticorpos protetores aos seus bebês. Então, por isso que a gente lançou a campanha Vacine 1, Imunize 2, né? Ou seja, a mãe que toma vacina, ela passa a proteção imunológica ao seu bebê. Por isso que eu estou dizendo que é mais que um alimento, é um imunomodulador, né? E vários estudos em todo o mundo mostrou que as mães lactantes que foram vacinadas com a vacina da Pfizer, ou da Moderna, ou da Coronavac, ou da Janssen, qualquer vacina, transferiam anticorpos através do leite para os seus bebês. E a gente começou a divulgar isso, inclusive esse grupo de São Paulo, que pesquisa imunologia do leite humano há muitos anos, também publicou esse artigo. Então, a gente fez esse novo post, né? Mães que amamentam podem ser vacinadas. Não só podem, mas devem ser vacinadas, porque os nossos lactentes não podem tomar vacina ainda, né? Então, há uma proteção, há uma transferência imunológica materno-infantil. E a gente apoiou muito esse movimento Lactantes pela Vacina. As mulheres que estão amamentando exigiram do Ministério da Saúde, do Programa Nacional de Imunizações, a inclusão delas como grupo prioritário para tomar a vacina contra a Covid. E a gente apoiou muito esse movimento e foi um movimento vitorioso. Então, é muito importante não só o leite materno, como a amamentação. E existem inúmeras outras vantagens, inclusive contra alergias, impedindo doenças crônico-degenerativas na vida adulta, obesidade, hipertensão. Há muitas vantagens, não vai dar tempo a gente falar aqui, mas vale a pena esse investimento de vocês em procurar saber como funciona a amamentação e estar aqui com a gente, né? E há muitos benefícios para a mulher também. Então, a mulher não é espoliada amamentando. As mães que amamentam têm menos chance de câncer de mama, mesmo aquelas com histórico familiar, menos chance de câncer de ovário, menos diabetes e menos doenças cardiovasculares também. Então, é muito benéfico para a mãe que amamenta também. E esse é o benefício mais querido pelas mulheres, né? Há uma transferência de peso materno-infantil. A lactante emagrece e o lactante engorda com a amamentação exclusiva, tá? Quando amamentar? Ué, como assim? Quando? Isso. O ideal é que a gente comece a amamentação na sala de parto. Por isso que a gente costuma dizer que a gestação, o parto, o nascimento e a amamentação deve ser um contínuo. O nosso querido amigo Ricardo Herbert Júnior escreveu no nosso livro, Amamentação Base Científica, um capítulo sobre esse contínuo, né? E a gente costuma dizer que a amamentação bem-sucedida começa no parto humanizado, ou seja, começa num parto sem violência obstétrica, com apoio da doula, com a presença, com direito ao acompanhante, né? Esse é um cartaz que a gente fez numas manifestações na porta do Conselho Regional de Medicina, alguns anos atrás. E no verso do cartaz está aqui, pediatras apoiam doulas, né? Por que isso? Porque a gente fez questão de nos posicionarmos que a doula favorece um parto mais tranquilo para essa parturiente. E, com isso, o recém-nascido é beneficiado e a amamentação é melhor sucedida. Então, a gente apoia muito o trabalho das doulas e a Fadinha é a doula primeira, né, no Brasil que trouxe essa ideia e começou a capacitar as doulas, e isso é fundamental, não só para o parto, mas como para a amamentação também. Então, quando amamentar?
mamar no nascimento sem nenhum impedimento. É um direito da unidade mãe-bebê. Essa é a hora de ouro. Então, o ideal é que, antes do bebê ser pesado, examinado, se ele nasce bem, ele fica pele a pele com a mãe no seu seio, no seio materno, né? Independente se mamar ou não. Agora a gente já sabe que o bebê, o recém-nascido, não é obrigado a mamar, mas só o fato de estar presente ali é benéfico para a mulher, que ajuda a ocitocina a liberar a placenta e ajuda a esse bebê a, a, a essa transição entre a vida uterina e a vida extrauterina, melhorando os seus sinais vitais. Ah, mas se for cesariana? A cesariana não impede a amamentação no centro cirúrgico. Essa é uma cesariana que vocês podem ver e não tem mais aquele muro, né, que separa a mãe do bebê. Então, ela participa mais da cesariana e consegue receber o seu bebê e ficar no leito, mesmo estando monitorada, né? Então, isso se chama uma cesariana humanizada, quando é necessário a cesariana, né? Só 15% dos partos precisariam ser cesáreos, né? Mas aí é outra história. Como amamentar? De que forma amamentar, né? Eu não recomendo essa posição, né? Está muito bem aí, mas não repitam isso em casa se você não tiver muita prática no Instituto Aurora com yoga para gestantes, etc., né? Esse é o nosso novo livro que a gente pretende lançar um dia, que é o Mama Sutra. É um manual de posições mamatórias, né? Então, o que a gente quer dizer com isso? Que todas as posições para amamentar são válidas, quase todas, né? O importante é o bebê estar pertinho da mãe para que a pega seja correta, ou seja, que ele abocanhe não só o mamilo, mas 2 ou 3 centímetros da areola. Amamentar é para doer? É para sentir dor? É para machucar o peito? É para sair sangue? Não, não é. Se tiver doendo, machucando, a gente tem que dar uma corrigida, tá bom? E isso se faz através da pega adequada. Ou seja, o bebê, como vocês podem ver, abocanha não só o mamilo, mas 2 ou 3 centímetros da areola. E para isso a areola tem que estar macia, né? Se o peito estiver muito engurgitado, a gente tem que fazer um pouquinho de expressão manual para essa areola ficar macia e ele poder abocanhar. Então, se houver uma boa pega, há uma amamentação sem dor, sem fissuras, a sucção é eficiente, há transferência de leite, e há um desenvolvimento ótimo do sistema estomatognático, ou seja, das estruturas ósseo-musculares da face e da língua. Isso faz com que ele tenha menos problemas ortodônticos e fonoaudiológicos no futuro. Tá? Então, aqui, a pega adequada. A boca bem aberta, o lábio evertido, a gente chama de lábio em peixinho. O nariz pode ficar encostado na mama, mesmo o nariz encostado, ele consegue respirar bem, tá bom? E a boquinha bem aberta. Mas para isso, é lógico que a mama tem que estar macia. É preciso preparar as mamas para amamentar? Eu e a Fadinha somos do tempo em que se preparava as mamas para amamentar, mandava tomar sol, mandava esfregar a bucha na mama, né? Mandava fazer os exercícios de Hoffman. Hoje em dia a gente sabe que isso não é necessário, tá bom? Não é isso que causa fissura. Por quê? Porque na mama, a mama é preparada naturalmente para amamentar. Você vê que a areola fica mais escura e, com isso, mais resistente. E aparece esses carocinhos, que são os tubérculos ou glândulas de Montgomery. E eles produzem uma oleosidade que protege o mamilo e a areola do atrito da boca do bebê. Então, não é necessário limpar o peito antes da mamada ou preparar o peito para a amamentação para que os tubérculos de Montgomery possam funcionar normalmente.
Onde amamentar? Ué, como? Onde? Não pode amamentar no museu, né? Onde é que pode amamentar, né? A gente vive uma sociedade hipócrita, né? Alguns seios podem ser expostos e outros não, né? Por isso que já existe lei para que a mulher amamente onde e quando ela quiser, né? Se você quiser amamentar discretamente, né, em público, né, eu vou te dar uma dica, tá bom? Olha só essa dica, não é ótima? Você pega uma touca bem grande, de formato de mama, e coloca na boca do bebê, né? Eu adoro isso. Na boca não, na cabeça, né? Na cabeça do bebê, exato. Obrigado, Fadinha, né? Aí você vai estar, ninguém vai perceber que você está dando o peito, né? Mas a gente tem que fazer isso, né, para normalizar a amamentação, para dizer que é algo do cotidiano, é algo fisiológico, é algo dos mamíferos humanos, né? É engraçado, né, Marcos? Só fazendo um parênteses aqui, que isso Fala. piorou, né? Porque na época que eu amamentei, a gente amamentava em público normalmente, né? Sem problema nenhum. E aí depois foi encaretando, né? As pessoas foram ficando piores, assim, nesse sentido, né? De não entender e não aceitar. É uma Bem coisa estranho. meio americanizada, né, que a gente importou. Infelizmente. Bom, como você pode ter muito leite, né? Ou leite suficiente para amamentar o seu bebê? Tomando canjica, tomando cerveja preta, tomando muita água, descansando, comendo bem? Não, nenhuma das respostas anteriores, tá bom? O que faz produzir leite materno depende basicamente de dois grandes fatores: níveis hormonais adequados e esvaziamento, entre aspas, adequado das mamas. Ou seja, se o bebê mamar no peito e dormir e o outro está cheio, é importante que você faça um pouquinho de expressão manual para que esse peito não fique cheio. Porque se o peito ficar cheio, há um inibidor para a atuação da prolactina, que é o hormônio que produz leite, tá bom? Então, tem que tomar esse cuidado, né? E que hormônios são esses? São os grandes hormônios que a gente resume didaticamente em dois, que é a prolactina, né? Quanto mais o bebê suga, mais impulsos chegam à hipófise anterior, a hipófise anterior libera a prolactina cai na corrente sanguínea e age nas células da glândula mamária, fazendo com que elas secretem o leite, né? E é produzido mais prolactina à noite, porque há um ritmo circadiano da prolactina. Então, por isso que o bebê deve mamar à noite também, tá bom? Mas a amamentação é um ato psicossomático complexo. Se só isso acontecer, a amamentação não dá certo. Tem que ter o outro hormônio, que é o reflexo da ocitocina, ou seja, faz o leite descer, faz o leite fluir, faz o leite vazar. E para isso, o bebê tem que estar sugando, e esses impulsos chegam dessa vez na hipófise posterior, ou neurohipófise, que libera ocitocina. A ocitocina age nas células musculares, fazendo com que o leite vaze, que o leite extravase. Isso que chama descida do leite. Mas para isso acontecer, a mãe tem que estar bem, tem que estar apoiada, tem que ter contato com o bebê. E não pode estar preocupada, estressada, com dúvidas, com dor, tá? Porque isso inibe o reflexo. Então, a amamentação é um ato psicossomático complexo, ou seja, o leite não é produzido só na mama, é produzido na cabeça da mulher também. E para isso ela tem que estar à vontade, cercada de apoio, de carinho e confiante nela mesma. Toda mulher é capaz de produzir leite quando bem apoiada e bem orientada. E aí está o reflexo de ejeção, que é o reflexo da ocitocina, é o reflexo da descida do leite. E esse leite que desce, a gente costuma dizer que é o leite posterior.
é um leite mais rico em gordura, 2 ou 3 vezes mais rico em gordura que o primeiro leite, que também não é o primeiro, mas é assim que a gente didaticamente divide. Então, esse leite sustenta mais o bebê. Então, é importante que a mãe libere esse leite para o bebê ficar mais sustentado, ganhar mais peso, chorar menos, né? E por que esse leite posterior é mais gorduroso? Por causa disso aqui. A glândula mamária é uma glândula muito especial, é uma glândula apócrina, ou seja, as suas células fazem parte da secreção. Ou seja, quando a prolactina age nessas células aqui, cada célula produz um pouquinho de leite. Mas a ocitocina não age na produção de leite, age na ejeção do leite. Age nessas células mioepiteliais musculares, mio é de músculo. Então, quando a ocitocina chega aqui, ela contrai, arrebenta as células alveolares e o próprio conteúdo celular vai para o leite. Por isso que o leite posterior é mais rico em gordura e sustenta mais. E por isso que a amamentação bem-sucedida depende da mãe estar bem, estar tranquila. Tá bom? E o que é imprescindível para amamentar com prazer? Então, você vê aí uma outra posição, que a gente pode usar para ductos lactíferos bloqueados aqui na região superior, né? Então, para amamentar com prazer, a amamentação precisa ser protegida, a amamentação precisa ser promovida, como a gente está fazendo aqui, e essa mulher precisa ser apoiada, tá bom? Apoiada no núcleo familiar, apoiada na sua comunidade, na sociedade, no seu trabalho, né? E vocês acham que a volta ao trabalho é a época do desmame total? Eu gosto muito dessa crítica à desigualdade de gênero que a gente ainda vê na sociedade, né? A mulher é sobrecarregada, né? Com o trabalho profissional e com o trabalho doméstico, infelizmente com pouca participação ainda de alguns homens, mas isso está mudando. Felizmente, a gente tem homens aqui na plateia e eu quero falar para eles também. É isso que a gente chama de amamentação com enfoque de gênero, né? Então, é possível voltar ao trabalho, continuar amamentando e propiciar uma alimentação complementar saudável, ok? Para isso, precisa de salas de apoio à amamentação nos locais de trabalho. Muitas empresas já têm, a Petrobras, BNDES, né? É uma portaria da Anvisa, não é uma lei que obriga as empresas a terem, mas incentiva que haja empresas amigas da amamentação. Por quê? Porque nesse local você pode retirar o leite, colocar no refrigerador ou no congelador e levar numa bolsa térmica esse leite para ser dado ao seu bebê no dia seguinte, né? Então, é possível voltar ao trabalho, retirando o leite e que esse leite seja dado no copinho para esse bebê. Então, essa é a orientação atual para alimentação complementar saudável. É do peito à comida caseira, né? Antigamente a gente chamava de dieta de desmame, já não chama mais, né? A gente não dá sopa, a gente não dá refeição de sal, a gente não dá papa doce, a gente não dá mais suco, né? E a gente coloca um pouquinho de azeite. Então, antes de sair de casa, ela amamenta. Na colação, ele pode comer frutinhas. No almoço, ele come legumes, cereais, verduras, carne, peixe, frango, ovo. E à tarde, ele come frutas de novo, ou um pouquinho do seu leite materno que está conservado. E assim que chega... janta, pode jantar cedo, antes de você chegar, igual ao almoço, e assim que você chega, você dá o peito de novo e de madrugada também. Então, é possível essa introdução alimentar saudável, sem mamadeira, sem fórmula infantil, sem outro leite,
isso é o ideal para conservar a amamentação. Esses aqui são dois queridos meus, a Manuela e o Ravi, são meus clientes, né? Isso quando eles tinham 6 meses e pouquinho e começaram a comer comidinha, né? A gente apoia o BLW, mas a gente gosta mais da alimentação participativa, ou seja, eles podem pegar com a mão, mas a gente dá com a colher também, para que eles possam receber a quantidade necessária calórico-proteica nesse momento. E o pai? Tem pais aí, né? Espero que eles estejam participando do debate. Se não tiverem, a gente vai ter que convocá-los, né? Eu também espero, mas eu acho que eles podem ver depois também, vai ficar no YouTube. Isso. No meu canal ótimo. do YouTube fica gravado. Ótimo, Fadinha. Desde 2003 a gente faz essa campanha de valorização do cuidado paterno, né? Cada ano com um tema. Então, o primeiro tema foi: pai, dê o peito ao seu filho, né? Não se preocupem, não é para vocês amamentarem, é para vocês darem literalmente o peito, cuidarem, trocarem fralda, darem banho, né? Não ajudar as mulheres, porque não é ajuda, é coparticipação, né? E é importantíssimo os homens estarem envolvidos no cuidado. E, para isso, eles precisam de uma licença paternidade maior. Infelizmente, a licença do homem é só 5 dias, a licença da mulher também é só 4 meses, é pouco, mas há empresas, órgãos públicos, a gente chama Empresa Cidadã, que é um projeto da Receita Federal, que amplia para 6 meses a licença feminina e para 20 dias a licença paternidade. A gente recomenda que eles tirem férias, os homens e as mulheres tirem férias, para a gente poder fazer uma alimentação complementar saudável, mais tranquila e mais adequada. E, por falar em ocitocina, a gente publicou no nosso site um artigo dizendo que os homens, quando estão em contato com seus filhos, trocando fralda, dando banho, eles liberam ocitocina e liberam também prolactina. Isso é sensacional, né? Porque a ocitocina é o hormônio do prazer e a ocitocina é o hormônio do amor, né? Então, isso aumenta o vínculo deles com os seus bebês, né? Homens produzem mais hormônios com o nascimento do filho, diz esse estudo, e o processo é semelhante ao que acontece com as mães, de acordo com essa pesquisa da Ruth Feldman, de uma universidade de Israel. Então, concluindo, para a gente poder conversar, porque nem deu tempo de ver aqui o que vocês estão falando no bate-papo. Até quando amamentar, né? Ou seja, quando fazer o desmame total? Essa é uma pergunta dificílima, né? Vocês sabem que a amamentação a gente recomenda que seja exclusiva dos primeiros 6 meses, isso significa sem água, sem chá, né? Sem suquinho, sem nada, e que ela deve continuar até 2 anos ou mais. Repara, 2 anos ou mais. Essa é a recomendação da OMS, do Ministério da Saúde e nossa, dos especialistas em amamentação. Então, no nosso site já tem vários artigos, amamentar até quando, desmame total em que idade, e tem esse até quando amamentar. E eu quero mostrar para vocês uma frase do Carlos Becar Varela, que é um pediatra argentino, que foi o primeiro livro que eu li sobre amamentação, quando eu era ainda estudante de medicina. Eu também conheço você esse se livro. lembra? Lembro desse livro. Pequenininho, gostoso, e eu tive a oportunidade de conhecer o Carlos Becar Varela, porque naquela época não existia literatura de aleitamento em português, né? Pouquíssimos, E ele fala uma coisa linda sobre desmame, olha só que bonito. A amamentação significa alimento, carinho e comunicação. E o desmame é uma fase de aprendizagem mútua para chegar a essas 3 coisas sem o peito. Não é lindo isso? Muito legal. Muito bom lembrar isso. Então, o desmame é uma fase muito sensível
para lactante e para o lactente. Então, deve ser feito com muito cuidado. E, na ausência do peito, deve existir muito abraço, muito beijo, muito contato, para que esse bebê saiba que você não pode mais dar o peito, mas ele continua com o seu carinho, com o seu amor, né? Cuidando, só que de outra forma, porque ele já é maior. E eu quero acabar fazendo um convite para vocês, que é esse aqui, ó. Viu, pessoal? A gente vai, então, estamos organizando o ENAM, o Encontro Nacional de Aleitamento, o Encontro Nacional de Alimentação Complementar Saudável, dessa vez online, de 1 a 4 de dezembro, e a gente vai ter o 1000 Mães Amamentando, só que online. Então, mesmo online, você pode participar mandando a sua foto amamentando e participando desse mamaço virtual. O ENAM é muito interessante, a gente vai discutir 40 anos de política e 30 anos de encontros de aleitamento. O primeiro encontro de aleitamento, o primeiro ENAM foi em 1991, em Niterói, organizado pelo Grupo de Mães Amigas do Peito. É um encontro que reúne as questões científicas, mas com muita participação das mulheres, das mães, dos pais e da comunidade. Então, muito obrigado. A gente está à disposição para bater papo. Tudo que eu falei está no aleitamento.com e nas nossas redes sociais também. E a gente tem uma clínica de apoio à amamentação para que vocês não passem dificuldade e possam amamentar com prazer, como a amamentação merece. Obrigado. Então, parabéns, uma apresentação linda, perfeita. E eu queria convocar todo mundo que está aí no YouTube para fazer as perguntas, né? Claro, quem está ao vivo, né, pode fazer as perguntas. E as pessoas que estão aqui conosco aqui no Zoom também, né, podem abrir a câmera e perguntar diretamente aqui para o professor Marcos Renato. E eu queria também parabenizá-lo, Marcos, que assim, realmente é uma luta de muitas décadas, né? E é bastante importante, né, o que paralelo com o que a gente fez com o parto, né, que parto e nascimento estão totalmente ligados, e, claro, e o que a gente foi fazendo, a gente foi crescendo junto, né? A amamentação foi mais bem sucedida mais rapidamente, né, graças às amigas do peito, né, de lá de trás, de muito tempo atrás. Então, começou esse trabalho e foi realmente muito, muito importante. E a gente ainda, no parto, a gente está chegando, está melhorando cada vez mais, né? Então, todo esse processo, todo esse trabalho, né, de crescimento, né, da conscientização dos profissionais, mas também, principalmente, da sociedade, das mães, dos papais, né? E também a conscientização de todas as pessoas envolvidas, né, nesse momento tão mágico que é o nascimento de uma criança, né? Então, bom, vamos. Quem quiser fazer alguma pergunta aqui para o Marcos, aproveite, né, de estar aqui diretamente falando com ele, e se não, eu faço. Fadinha, a Marielle Ribeiro já fez uma pergunta aqui no bate-papo. Ótimo. Está aqui, ótimo. Eu posso então, ler para você.
Tá. Que aí você só responde. Professor, parabéns por sua explanação. Você pode falar um pouquinho mais sobre o leite anterior e o posterior? Pergunto, pois ainda vejo a orientação de extrair o leite anterior e ofertar a mama após, como indicação para receber a gordura. Marielle, muito boa esse seu questionamento. No site, a gente tem um artigo dizendo que o leite posterior pode vir antes do leite anterior. É porque o leite posterior é liberado pela ocitocina, e a ocitocina é liberada pela emoção materna, ou seja, independe do bebê estar sugando ou não, né? Tem até também no site um artigo do Luiz Fernando Veríssimo falando de uma escritora inglesa que estava assistindo televisão, se emocionava e o leite saía em borbotões e o bebê não estava mamando. Então, esse leite que vaza, que pinga, é o leite posterior, é o leite mais gorduroso, tá bom? Então, ele recebeu o nome de leite posterior por uma questão didática, da gente explicar a prolactina e depois explicar a ocitocina. Mas o leite posterior pode vir antes até do bebê chegar ao peito, tá bom? É lógico, às vezes tem uma mãe numa situação de UTI neonatal, com bebê prematurinho, então uma forma de estimular a ocitocina é fazer a expressão manual, ou estimular o peito até que esse leite posterior desça, tá bom? Isso pode acontecer também, mas às vezes uma massagem ou um papo ou uma escuta faz com que ela se emocione e esse leite apareça, tá? Marcos, a gente está numa época assim que a gente precisa esclarecer sempre muito, muito, muito tudo que a gente está falando, porque às vezes as pessoas entendem meio distorcido, né? Às vezes aquela coisa assim, pega muito pelo pedacinho das coisas, e eu queria esclarecer bastante que a gente, durante todo esse processo, né, da amamentação, de trabalho, né, que o próprio Banco de Leite teve, bastante coisas, o próprio Banco de Leite ensinava a fazer essa massagem com bucha, esse preparo que agora não se faz mais, desde os anos 2000. Eu falo isso porque eu tenho um marco na minha vida sobre isso. Eu lancei meu livro Meditações para Gestantes, que foi o meu primeiro livro, em 1999. E o que aconteceu? Eu coloquei tudo que era indicado pelo Banco de Leite e tal. No ano seguinte, caiu por terra tudo. Então, eu tive que pedir à editora para mudar tudo no meu livro, porque as pessoas falavam assim, poxa, o teu livro novo já está desatualizado. Quem sabia disso, né? E tem gente que ainda até hoje não sabe que não precisa preparar. E tem muitos mitos, muitas coisas relacionadas, né, com a amamentação que ainda não, que as pessoas ainda não acordaram, até porque tinha esses mitos todos, né? Então, enfim, eu acho que é legal esclarecer isso, né? Eu até queria aproveitar que estou falando dessas coisas que são, às vezes, fake news, ou até recentemente aconteceu, né, aquele congresso que teve, o congresso de humanização do parto, que teve recente, parto e nascimento, e eu até vi também. E eu fiquei surpreendida depois com os comentários, veio uma gestante me perguntar, mas falaram que o professor Marcos Renato não aceita a doula não podia entrar na sala de parto durante a Covid. Eu falei assim, não foi isso, não. As pessoas não prestam atenção no que a pessoa fala e já saem comentando, e aí um comentário de outro comentário, aí chegou para mim. Eu falei, não aí eu fui ver, porque eu vi o congresso, estava lá. Então, eu entendi que ele estava falando baseado nas evidências científicas da Melânia. Então, assim, se a pessoa não assistiu a palestra, aí já estavam comentando que a Melânia era a Daphne, entendeu? Quer dizer, trocando todas as bolas. A Daphne é a presidenta da REUNA, que é a Rede pela Humanização do Parto e Nascimento, e ela não falou nada sobre isso. Então, assim, as pessoas trocam as bolas, trocam os nomes, trocam tudo, e ainda fica essa confusão. Eu quis falar isso porque eu acho que é muito importante a gente chamar atenção para esse momento, sabe? E essa coisa que eu estava falando aqui, dessas etapas que tiveram, né, da amamentação. Tudo era na base do achismo, como no parto também. E depois vieram as evidências científicas alertando para muitas coisas.
Fadinha, muito bom você ter falado isso. É, é porque no início da pandemia houve gestantes e parturientes e puérperas morrendo muito por Covid. Então, houve necessidade de restringir o acesso de pessoas no parto. Mas hoje, atualmente, isso mudou radicalmente. As doulas estão vacinadas, as gestantes estão vacinadas, os profissionais de saúde. Eu, por exemplo, já tomei 3 doses contra a Covid. Então, a doula agora deve entrar como sempre entrou, porque a doula colabora para um parto mais tranquilo, fazendo com que diminua o sofrimento no parto, diminua a violência obstétrica. Então, a gente citou aquilo como no início da pandemia, né? Mas agora não. As doulas são muito bem-vindas e foi bom você citar isso para a gente esclarecer E é bom esse esclarecer contexto. que aqui no Rio não aconteceu isso, entendeu? Então, assim, Aham. eu trabalhei durante toda a pandemia, acompanhando partos, trabalhando o tempo todo, e não teve isso, porque a gente tem lei estadual e municipal do Rio de Janeiro, Uhum. que garante a presença da doula, e a gente não foi barrada em nenhum lugar. Quer dizer, Uhum. tentativas existiram, claro, Aham. mas, enfim, Aham. às vezes se aproveitam de uma situação para, né, fazer outra, né? Então, acontecer outra. Então, acho que queria esclarecer isso, que eu acho que é super importante, né? E a doula, ninguém pode impedi-la, né, de estar presente no parto. Desculpe desviar um pouco o assunto, tá? Então, isso é super importante esclarecer. Mas voltando lá, nos mitos, né? Vamos falar sobre isso aí, que muita gente ainda está nos mitos, né? Que ainda tem que preparar, tem que fazer, né? E chega sempre assim, chega para mim gestante e falando assim, mas o que eu tenho que fazer com a mama? Eu tenho que preparar, eu tenho que fazer isso, tenho que puxar o bico, tenho que fazer... Era muita ginástica, né, que a gente fazia, que a gente ensinava, né? Mas era isso antes dos anos 2000, né? Eu tenho mais de 21 anos. Então, hoje a gente pratica uma amamentação baseada em evidências e tenta esclarecer esses mitos, esses tabus, né? Tem algumas perguntas no bate-papo que a gente seria legal responder. Por exemplo, a Carla, que está aqui, eu estou vendo a imagem da Carla, ela fala na criança quando nasce os primeiros dentinhos e começa a morder a mama. O bebê dela fez muito, nunca usou chupeta e mamadeira, parabéns. E rejeitou sempre, era só o peito e depois a alimentação pastosa e sólida. Pois o fato do bebê ter dente não impede dele mamar sem sem morder, né? Quer dizer, ele pode sugar a mama sem morder a mama. Para isso, ele precisa ser avisado. Então, a gente tem que falar para ele que ele não pode morder, né? E ele entende isso, porque é melhor ele mamar sem morder e continuar mamando, porque sabe, se morder, não vai dar para mamar mais, né? É lógico que os dentes em torno de 7 meses começam a romper e causam dor. Então, por isso que a gente dá alimentos para ele morder com a mão. A gente pode fazer até picolé de leite materno, né? E porque o friozinho age como anti-inflamatório, né? E usar mordedor geladinho também para ele morder, porque isso diminui a dor, né? Então, é possível amamentar os bebês grandes, mesmo com dentes superiores e inferiores. E não são todos os bebês, né, que mordem, um ou outro que morde, aí esporadicamente também, não é né, uma coisa frequente. Aham. Tem mais perguntas aqui. Um dos mitos por Portugal, que a Lígia está falando, né? A Ela está em Lígia, minha Portugal, amiga de Portugal. é a amamentação por 2, 3, 4 anos. Eu amamentei 3 anos. O impacto de ter leite nessas idades. Lígia, não deu tempo de falar, mas o leite materno não perde valor, continua com proteínas de alto valor biológico, com fonte calórica, fonte de vitaminas C,
O que acontece é que o bebê em torno de 8 quilos ou 6 meses tem uma necessidade calórica proteica grande, então ele precisa de alimentos sólidos, com menos água, porque o leite materno tem 87% de água, então ele teria que tomar um volume imenso de leite materno para suprir a sua necessidade calórica proteica, por isso que a gente introduz os alimentos sólidos, porque eles têm menor volume com maior densidade energética e proteica. E a amamentação é até 2 anos ou mais. Alguns chamam de amamentação prolongada, mas esse termo não é adequado, porque estudos mostram que nós estamos aqui porque a humanidade foi amamentada em torno de 5, 6 anos de idade. Né? E só muito frequentemente, devido à cultura das indústrias de fórmulas infantis, é que a gente perdeu essa noção que a amamentação deve seguir no 2º, 3º ano de vida. A Lígia está amamentando com o seu filho de 5 anos e 4 meses, lá que de lindo. Portugal. Parabéns, Lígia, que legal. Então, tem uma pergunta aqui bastante importante, cadê? Me perdi aqui, que é para esclarecer. A minha Marielle está perguntando, professor, e sobre as compressas quente e fria? Boa pergunta. A gente não usa mais compressa quente nem fria, tá bom? Porque a quente pode até queimar a mama, né, no afã de resolver, e a compressa fria realmente age como anti-inflamatório, mas ela pode ter um efeito rebote. Então, o mais bacana na amamentação, ao invés de usar compressa, é você aprender a ordenhar a mama, fazer expressão manual e fazer exercícios para que esses ductos sejam desobstruídos, tá bom? Então, a gente tenta não usar mais compressa. Então, alguma pergunta mais? Deixa eu ver aqui. Sobre as compressas? Tem o Klebs, que está aqui. Isso, beleza, Klebs. Doutor, uma das coisas que preocupam muito as mães é a diferença na produção de leite entre uma mama e outra. Qual o verdadeiro impacto dessa diferença na produção total de leite materno e como manejar de forma que o bebê recebe o suficiente de leite materno? Muito bom, Kleber. Bacana o seu interesse, a sua presença. A gente tem que trazer mais homens para esse debate, né? Com certeza. Kleber, eu aprendi com as mulheres que uma mama nunca é igual à outra, né? E na amamentação essa diferença pode aumentar, né? Por isso que a gente tem o cuidado de recomendar que dê os 2 peitos em cada mamada e o último peito dessa mamada seja o primeiro da mamada seguinte. Por quê? Porque quando o bebê mama o primeiro peito, ele mama com mais fome e acaba sugando mais. E como o peito não é um depósito, é uma fábrica, quanto mais o bebê suga, mais leite é produzido. Então, se você der sempre, por exemplo, o direito primeiro, esse peito vai acabar ficando maior que o peito esquerdo. Por isso que a gente sempre alterna os primeiros, para que haja esse balanceamento, tá bom? Então, se um peito está menor que o outro, para que haja equilíbrio, você pode, durante alguns dias, colocar ele para mamar primeiro o peito menor, tá bom? Mas o tamanho também não é documento nesse caso, tá bom? O fato do peito estar menor não significa que ali tem menos leite ou que o leite ali é diferente do outro, tá bom? A qualidade do leite independe do tamanho do peito. Então, outra pergunta que eu vejo sempre as pessoas falarem, deixa eu fazer aqui, que é uma pergunta que todo mundo pergunta e que eu sei, né, que é mais uma coisa que mudou e que é bom as pessoas, as mamães, não se preocuparem tanto em botar o bebê para arrotar. Precisa? Geralmente a gente pede para, entre um peito e outro, colocar o bebê um pouquinho em pé para que haja o esvaziamento gástrico.
porque senão a probabilidade dele golfar é muito grande. E às vezes o bebê ele vem com muita fome, afoito, e bebe mais do que a sua pequena capacidade gástrica. Então, o fato de colocar ele aqui em pezinho entre um peito e outro faz com que ele arrote e diminua a probabilidade de golfar, porque há o refluxo gastroesofágico fisiológico, porque há uma imaturidade do esfíncter esofagiano inferior, né? Então, os bebês golfam porque eles são imaturos, tá bom? Por isso que as mamadas devem ser frequentes, né? E não ser de 3 em 3 horas, sem livre demanda, para que ele mame com maior frequência, para que evite esse refluxo, porque toda vez que ele golfa, o ácido do estômago chega no esôfago e causa um mal-estar. Então, é bom poupá-lo dessas golfadas, desse refluxo. Então, tem umas perguntas também que sempre as pessoas fazem, eu estou reproduzindo esse tipo de pergunta, assim, que às vezes eu vejo nos grupos das mães, né? Quando o bebê fica querendo pegar o peito e fica fazendo esse movimento de pica-pau, o que significa isso? A mãe fica meio desesperada e perguntando, é bom esclarecer, né? O que significa isso? Isso pode significar que ele esteja tenso, né? E é bom, às vezes, acalmá-lo, né, com a sua voz, com o seu colo. E uma coisa bacana também é fazer sucção não nutritiva. Com o seu dedo limpinho, você pode colocar na boca do bebê, porque a sucção é analgésica e faz acalmá-lo um pouco, né? E ver se a tua mama está adequada para ele fazer uma boa pega. Às vezes, nesse caso, você deve tentar o outro peito, porque tem sempre um peito que a nutriz pega com mais segurança ou pega com mais jeito, né? Então, a gente pode tentar isso também. Mas é comum esse movimento de pica-pau. A Lígia, de Portugal. Lígia, que bom, né? Você está aqui. O quente já não é bom para ajudar no ducto entupido com a massagem? Ela está perguntando. E depois, o frio após a mamada? E na apojadura, o frio? E a couve? Eu usei folha de couve fria e ajudava a acalmar pós-mamada. Engraçado como mudam essa... Lá é couve, aqui é repolho, enfim. Repolho, Não sei se o nome do repolho lá é couve, pode ser, né? Pode ser. O ducto lactífero bloqueado não é necessário a compressa. A compressa quente a gente faz num abscesso mamário para que esse processo infeccioso possa ir mais rápido para a gente fazer uma drenagem. Então, é uma exceção o uso do quente. E o ducto lactífero bloqueado, o ideal é fazer massagem e colocar a língua do bebê sobre o local onde está o ducto. Então, se o ducto está aqui à direita, ele vem em posição invertida. Se o ducto está aqui em cima, ele vem por aqui por cima, como se estivesse de cabeça para baixo, só que você vai estar deitada, porque a linguinha do bebê dissolve esse ducto lactífero bloqueado. Realmente, na apojadura, o repolho frio sobre a mama diminui o processo inflamatório, porque há uma vasodilatação e o frio faz vasoconstricção. Então, diminui esse engurgitamento mamário. Sim, mas a gente tem que fazer isso por pouco tempo, tá bom? O repolho frio na apojadura se usa mais com cuidado, tá? Então, confirmado. O repolho lá chama-se couve. Então, ela confirmou. Ela confirmou. Confirmou? É igual, mas os nomes diferentes, né? Então, ótimo. Tá bom. É bom saber, né? Porque para não confundir, né? Porque o repolho ele tem o formato da mama, né? Isso, ele tem o formato da mama. Se encaixa bonitinho, né? Então é diferente, é melhor isso. A couve lombardo é repolho. Isso aí. Obrigada por ser. A gente já está. Mais uma coisa que eu aprendi aqui. Em relação às mamas. Peraí.
ajudava a acalmar a mamária. Espera aí, vou voltar aqui. Lígia mesmo falando, em relação às maminhas, minha filha já me diz que a mama esquerda, o leite sai com mais jato e a direita não. Ela pode entrevistar a filha, né? Que legal. E sempre foi assim, tinha de lhe dar primeiro direita para depois a esquerda. Nunca lhe dava essa primeiro devido ao fluxo. É o gosto do freguês, né? Da freguesa. Isso é difícil explicar. Uma glândula mamária não é igual à outra. E pode ser que haja terminações nervosas diferentes. E pode ser também o seu jeito de pegar. Então, se você é destra, você pega melhor numa mama. Se você é canhota, você pega melhor o lactente na outra. E como você pega melhor, a bebê acaba mamando mais de um lado. E aí isso vira um círculo vicioso. Como ela mama mais desse lado, sai mais leite desse lado, ela gosta mais, o fluxo sai melhor. E ela percebe isso, tá bom? Mas isso é possível a gente driblar essa diferença, né? E principalmente quando o bebê está sonolento. Então, a gente pode fazer isso, enganá-lo um pouquinho para o bem dele e seu. Que ótimo. Então, eu acho que assim, puxa, está valendo muito assim, essas explicações todas, Marcos, vai ficar gravado aqui no YouTube. Legal. Então, eu queria até chamar a atenção de todo mundo, quem está vendo pelo YouTube ou quem vai depois assistir pelo YouTube, aproveita, se cadastra no meu canal, dá like. Eu preciso de mais likes ali para poder, né, ter algumas preferências lá no canal, inclusive, né? E tem também, seria bom, né, que as pessoas também compartilhassem com as outras, porque é uma informação preciosa, importante e que pode chegar a muitas pessoas. Eu sempre peço isso e gostaria que quem estivesse aqui pudesse me ajudar nisso, né? E cada ocitocina em rede, a gente já tem muitos lá, né, gravados no YouTube, são de uma grande importância, porque é uma possibilidade de ter uma pessoa como um professor, né? Como o Marcos Renato, falando aqui para o mundo inteiro, né? Pessoas, e ficar lá gravado para muita gente ver na hora que precisa, na hora que pode, na hora que quer, né? Então, acho que isso é fundamental. Bom, o Kleber está falando aqui. Então, a recomendação é mesmo sempre oferecer as duas mamas em todas as mamadas? Não é necessário esvaziar bem cada uma? Boa, Cleves. Olha só, o peito não é um depósito que esvazia, tá bom? Por isso que a gente colocou esvaziamento entre aspas. O peito é uma fábrica que trabalha sob demanda. Então, quanto mais o bebê mama, mais leite é produzido. E muito do leite é produzido na hora da mamada com estímulo da sucção, tá bom? Então, por isso que a gente recomenda dar os 2 peitos em cada mamada. É lógico, se o bebê, por exemplo, eu tenho clientes que dão um peito numa mamada e na outra mamada dão outro peito e as mamas estão muito bem e o bebê está muito bem. Eu não chamo a atenção delas dizendo que ela tá fazendo errado, não. É que nesse binômio, esse acordo, essa forma deu certo e se está dando certo, a gente não mexe. Mas se ela está dando um peito e o bebê mamou bem e dormiu, o outro ficou estimulado também e ficou cheio. E aí sim é importante não esvaziar, mas não deixar ele engurgitado, para que mantenha a produção naquele peito. Porque no leite existe um PIF, um fator de inibição da prolactina. Quando o peito está muito cheio, esse fator impede a atuação da prolactina, para que essa mama não cause uma mastite ou não vai produzindo leite até estourar. Então, o próprio leite tem esse mecanismo de defesa. E se o peito fica muito cheio, a prolactina não age. Por isso que a gente pede para não deixar ele engurgitado caso o bebê não tenha mamado. Pode aproveitar e retirar o leite e guardar para sua volta ao trabalho, porque o leite na sua casa
no freezer pode durar semanas e alguns meses, tá bom? Se for doar para o banco de leite, só dura 15 dias no freezer, mas para uso próprio, você pode usar o leite bem conservado durante alguns meses. Por falar nisso, na pandemia, acho que o banco de leite sofreu muito, né? Sofreu muito. De não ter doações, né? Então, é bem importante tocar nesse assunto, né? Que muitos bebês precisam vitalmente desse leite doado pelas mães que podem doar, né? E todas as mães podem, quase todas, né? Podem doar, e é um serviço de utilidade pública importantíssimo, né? Então, busca lá o banco de leite humano e no site e saiba como eles dão passo a passo tudo como fazer a doação, né? E eu queria a Carla falou aqui, ó, sobre o que eu falei, né? Verdade, mando sempre as lives para gestantes e as colegas doulas. Beleza, obrigada, Carla, que bom que você está aqui. Eu tenho visto que você tem participado bastante, sempre né? aqui. Porque é gostoso a gente ver a pessoa vendo a gente, né? Então, muito bom, muito bom. Está aqui pertinho, né? Assim, quer dizer, pertinho, né? No vídeo, né? Estou aqui pertinho, mas estamos longe, mas estamos perto. Bom, a Klebs, excelente, obrigado pelas respostas tão claras e didáticas. Gostaria que todas as mães ouvissem. É bom a gente fazer pergunta, mesmo quando a gente não tem dúvida, para poder ficar gravado aí para as mamães que vão ver, para os papais que vão ver depois. Já que eles não estão aqui, a gente faz a pergunta por eles. Em alguns bancos de leite com o trabalho remoto, as doações de leite humano aumentaram. Ah, é? Então foi agora. Então, no começo da pandemia estava ruim. O professor Marcos, a Lígia falando, pode esclarecer o tempo que o leite pode ficar cá fora, frigorífico e congelador? Frigorífico deve ser o freezer, né? Isso, o freezer, E qual a importância de não misturar o leite do dia e o leite extraído da noite? Boa pergunta. Aqui, o Banco de Leite Humano, a rede de Banco de Leite Humano, é um trabalho exemplar, é a maior rede de bancos de leite do mundo, e eles são muito rígidos em relação à conservação do leite. Então, em hipótese nenhuma, o leite fica na temperatura ambiente, tá bom? Então, sempre que ele é extraído, ele deve ir para a geladeira. E na geladeira, segundo a rede Banco de Leite, são 12 horas na geladeira e 15 dias no freezer. Se esse leite for pasteurizado no banco de leite, ele pode durar 6 meses mais. Mas eu vou contar uma história para vocês que eu gosto muito, porque a gente aprende muito com as nossas pacientes, né? Outro dia eu recebi uma ligação dizendo, doutor Marcos, eu dei o leite para minha filha de 5 anos atrás. Eu falei, quê? 5 anos? Como? Você lembra da minha outra filha? Então, eu tinha tirado o leite dela, colocado no freezer e ficou 5 anos no freezer e eu me enganei, dei o leite 5 anos para outra filha. Aí eu falei, olha, esse leite pode estar contaminado ou pode estar deteriorado devido ao largo período de congelamento, então ela pode ter vômito, diarreia, amanhã você não vai trabalhar, fica com ela pelo menos na parte da manhã para amamentar mais, porque ela pode vomitar e ter diarreia e desidratar. Aí já eram 11 horas, ela não me ligava, eu liguei para ela e perguntei o que aconteceu. Sabe o que aconteceu? Nada. Ou seja, o leite ficou 5 anos. Fez um bom teste. Exatamente. Ela deve ter tirado o leite com cuidado, lavando a mão, com ambiente, com leite estéril, né, com vidro estéril. Então, você vê como o leite pode ser bastante conservado. Agora, isso o banco de leite não faz, porque esse leite do banco de leite vai para bebês de UTI neonatal, prematurinhos, então não pode haver esse risco. Mas na sua casa, esse tempo de refrigeração pode ser maior. Eu tiro o leite hoje no meu trabalho e posso deixar ele na geladeira e dar para o meu filho amanhã. Ou conservar esse leite no freezer e dar para daqui a 2, 3 meses, tá bom? O banco de leite não vai aceitar esse leite, mas você pode utilizá-lo para o seu bebê, que não vai ter problema nenhum.
A Lígia está pedindo desculpa aqui, porque ela está sem imagem, porque ela está com a filha dela, são 22 horas lá. Lá, Então, assim, ela tá botando ela para dormir, e aí a tela não ia ser legal, né? Deve estar com fone de ouvido e tal. Muito obrigada por estar A aqui com a Lígia é gente. uma querida, Em casa, professor Marcos, qual o tempo? Você já respondeu, né? Podemos ficar com o leite, exatamente. Gente, olha, estamos com os minutos finais aqui, né? Estamos explorando bastante o Marcos, mas, assim, alguém quer mais fazer alguma pergunta? E, se não, eu passo para o Marcos fazer as suas considerações finais, né? Que eu acho que já foi muito maravilhoso, eu agradeço demais, né? Alguém quer falar alguma coisa, perguntar? Então, insistindo aqui, Lígia, você mora num país não tropical, que é Portugal. Aqui é um país tropical e faz muito calor. Então, em hipótese nenhuma, o leite deve ficar em temperatura ambiente, porque as temperaturas ambientes variam muito. Então, é uma forma de preservar a qualidade do leite, ele ficando sempre na geladeira, tá bom? Ela está perguntando, e o leite tirado à noite, qual a diferença leite-dia? Isso, desculpa, é verdade. Vocês sabem que a indústria de fórmulas infantis tenta sempre imitar o leite humano. E vocês sabem que a indústria estão criando um leite de vaca, uma fórmula infantil para dar à noite e outra para dar de manhã, porque se descobriu que no leite materno tem um hormônio do sono também, e que o leite materno durante o dia é diferente do leite materno à noite, né? Mas, na prática, essa diferença é muito pequena. O ideal, sim, é você colocar lá no rótulo a data e o horário de que foi tirado esse leite, né? Mas, na prática, isso não causa tanta diferença. A gente já sabe dessa ocorrência da modificação do hormônio do sono no leite, mas na prática os bebês aceitam bem. Então, puxa, eu queria agradecer demais, Marcos. Assim, quem está entrando agora, acho que foi Marina que entrou, assim, eu vi aqui. A gente está praticamente terminando, né? Mas tudo bem, você pode ver tudo no YouTube, desde o comecinho, né? E vai ficar gravado no YouTube. Então, aviso a todos e todas que podem acessar a qualquer momento. Tá? Então, Marcos, eu queria de novo agradecer demais a sua presença, muitos ensinamentos importantes, e agradecer as pessoas que estão conosco aqui no Zoom, agradecer a todos que estão no YouTube e quem vai ver depois também. E fiquem ligados que a gente vai ter muitos Torcida em Rede pela frente ainda. Aqui, olha, a Lígia falou, excelente iniciativa, muito obrigada a ambos. Já, obrigada. Beijo grande aí para sua filha de 5 anos, que está mamando. Maravilhoso. Então, tudo de bom para todos e todas. Obrigada, Marcos. Foi um prazer enorme, uma honra ter você aqui, tá? Obrigada. Tá bom. Obrigado, Carla. Obrigado, Klebs. Obrigado aos participantes. Muito bacana. Obrigado. Muito obrigada. Beijos. Tchau, tchau. Beijos. Tchau. Eu vou colocar também no YouTube do aleitamento.com.